A bênção da Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu, melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, vetzivanu la'asok bedivrei Torá. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, por nos santificar com os teus mitzvot e nos ordenar lidar com as palavras da Torá. Parashat Tzav, quarta liá. Levítico capítulo 8, versos do 1 ao 13. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: Toma a Arão e a seus filhos com ele, e as vestes, o azeite da unção, o novilho do sacrifício de pecado, os 2 carneiros e a cesta de pães não fermentados, e reúne toda a congregação à entrada da tenda da reunião. E Moisés fez como lhe ordenara o Eterno, e reuniu-se a congregação à entrada da tenda da reunião. E Moisés disse à congregação: Estas coisas que haveis de ver, o Eterno ordenou para fazer. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os fez imergir na água, e pôs sobre ele a túnica, cingiu-o com o cinto, vestiu-o com o manto, e pôs sobre ele o efod, e cingiu-o com o cinto de adorno do efod, e ornou-o com ele. E pôs sobre ele o peitoral, e pôs sobre o peitoral os urim e os tumim. E pôs a mitra sobre sua cabeça, e pôs sobre a mitra, na parte dianteira, a lâmina de ouro, diadema da santidade, como o Eterno ordenara a Moisés. E Moisés tomou o óleo da unção e untou o tabernáculo e tudo o que estava nele, e santificou-os, e aspergiu sobre ele, sobre o altar, 7 vezes, e untou o altar e todos seus utensílios, e o lavatório e sua base para santificá-los. E derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão, e o ungiu para santificá-lo. E Moisés fez chegar aos filhos de Arão, e fez-lhes vestir túnicas, cingiu-os com cintos, e amarrou-lhes as testeiras, como o Eterno ordenara a Moisés. Brit Hadashah. Marcos, capítulo 13. E quando saiu Yeshua do templo, um de seus talmidim disse-lhe: Mestre, veja estas pedras e aquelas construções. Mas Yeshua disse-lhe: Vê você estas grandes construções? Não será deixada aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E quando se assentou Yeshua no Monte das Oliveiras, em frente ao templo, perguntaram Keifá, Yaakov e Yohanan e André, em particular: Diga-nos, quando estas coisas acontecerão? E qual é o sinal de que todas estas coisas estão próximas de serem cumpridas? E Yeshua começou a dizer-lhes: Cuidado, para que o homem não vos engane. Porque muitos virão em meu nome e dirão: Sou eu, e enganarão a muitos. Mas quando ouvirem sobre guerras e rumores de batalhas, não temam, pois estará prestes a acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares, e haverá fomes e revoltas. Estes acontecimentos são o princípio das dores. Mas cuidem vocês de si mesmos, porque os entregarão aos juízes e nas sinagogas serão açoitados, e estarão diante de reis e de governadores por minha causa, para testemunho a eles. Mas primeiro será pregada a minha mensagem entre todos os povos. E quando os levarem para entregá-los,
não se preocupem de antemão com o que irão dizer ou pensar, exceto o que lhes for dado naquela hora para falar. Pois não serão vocês que estarão falando, mas a Ruach HaKodesh. E um irmão entregará à morte seu irmão, e o pai a seu filho. E se levantarão filhos contra seus pais e os matarão. E serão odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim viverá. E quando virem o sinal da abominação, da desolação, de que falou o profeta Daniel, que estará onde não deveria, quem lê entenda, então o que estiverem em Yehudá devem fugir para a montanha. E aquele que estiver no telhado não deve descer e nem entrar para tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não deve voltar atrás para pegar sua roupa. E ai das grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias. E orem para que sua fuga não seja no inverno. Porque haverá naqueles dias tribulação, tal como não ocorreu desde o princípio da criação que Elohim criou até agora, e nem haverá novamente. E se Adonai não abreviasse aqueles dias, não viveria toda a carne. Mas por causa dos escolhidos que escolheu, serão encurtados aqueles dias. Então, se o homem lhes disser, eis que aqui está o Mashiach, ou eis lá, não acreditem, porque se levantarão Mishrim da falsidade e profetas da mentira, e darão sinais e maravilhas, e enganarão, se possível, também os escolhidos. Mas vocês tomem cuidado, eis que com antecedência eu lhes disse tudo. E naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. E então verão quando o Filho do Homem vier nas nuvens com grande poder e com glória. Então ele enviará os seus anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, desde o início da terra até o início dos céus. E a partir da figueira aprendam a parábola. Quando estão macios os seus ramos e brotam suas folhas, vocês sabem que o verão chegou. Assim também, quando vocês virem estes fatos ocorrendo, saibam que está próximo a porta. Verdadeiramente eu lhes digo que não passará esta geração até que todos estes fatos ocorram. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e daquela hora, o homem não sabe, nem os anjos nos céus, e nem o Filho, senão o Pai. Cuidado, sejam despertos e orem, pois vocês não sabem quando será o tempo. Porque será como um homem que fez uma viagem e deixou sua casa e deu autoridade a seus servos, e a cada homem o seu trabalho, e ordenou ao porteiro que vigiasse. Sejam despertos, pois não sabem vocês quando virá o Senhor da casa, à noite, ou no meio da noite, ou no canto do galo, ou de manhã, para que não venha na quietude e os encontre enquanto vocês estão dormindo. Então, o que eu lhes digo, digo a todos vocês: estejam despertos.